Olá, este é o Visão OCI, um programa realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Manuel Marcondes Neto. Aqui trazemos os destaques do portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar hoje sobre propósito? Vamos lá. Para embasar a nossa conversa de hoje, eu busquei um texto da Alessandra Assunção, da coluna Empreendedorismo Feminino e Comunicação, que tem como título Propósito. A sua empresa tem um? É muito legal do texto dela, que é uma conversa, é quase que uma conversa que ela tem com o empreendedor. O texto dela é muito fácil, é muito fluido, então eu acredito que seja muito bem direcionado para esse universo da mulher empreendedora. E aí, no texto, ela fala sobre a questão das diferenças entre o propósito e a missão, fala da importância da missão e como que isso pode ser refletido nas diferentes áreas ali do negócio. E aí, a minha primeira pergunta, professor, na sua opinião, quais estratégias podem ser utilizadas para assegurar que o propósito de uma organização permaneça enraizado e sirva ali como um guia constante, tanto na estratégia como na relação ali com a equipe, com os colaboradores? Bom, eu diria que a inspiração parte dos donos. Isso aí é válido. Uma gigante, que a gente conheça hoje como uma gigante multinacional, para uma startup, uma pequena empresa, até uma microempresa. E é interessante que a gente começa a falar também para a MEI, né, para o microempreendedor individual, cada vez mais em RP, porque é o grande mercado que há para trabalhar, é o de atender a pessoa física, né? O empreendedor que sozinho cria a sua marca, quer dizer, ele precisa diferenciar o pessoal do institucional. É interessante isso, quer dizer, a, é abandonar a rede social dos cãezinhos e da foto do sanduíche para talvez estar na mesma rede social com uma fanpage, uma showcase do seu negócio. Você como profissional. Então, é a diferença. Mas, então, tanto nos pequenos negócios quanto nos grandes negócios, a inspiração vem do topo. E o propósito vai estar impresso no DNA dessas pessoas, que são a liderança. Então, elas precisam expressar bem esse propósito. Essa palavra também está recente no nosso vocabulário, né? Ela se confunde um pouco com visão, missão, que a gente pode entender até como sinônimos. Tecnicamente, cada autor procura diferenciar uma coisa da outra, né? Eu diria que missão e propósito estão muito perto, mas há quem coloque a visão como uma coisa de muito longo prazo. Nos Estados Unidos, inclusive, não se usa a palavra vision, mas aspiration, quer dizer, e para nós seria uma aspiração, é quase uma coisa que a gente não toca. Enfim, agora, o propósito de bem atender, de fabricar o melhor produto, né, entregar a melhor experiência, isso aí digamos, não há discussão, não há controvérsia sobre isso. E aí o termo propósito, ele entrou para o jargão, né? E é bom que tenha entrado, porque isso também tem um pouquinho o pé na psicologia, né? Quando você, numa sessão de análise, uma terapia, você é perguntado, né, sobre o seu propósito ou os seus propósitos. E é hora de fazer análise de consciência, análise de perspectiva de vida, né? E, enfim, sendo ou não
alguém introspectivo, você, quando consultor, quando RP, você precisa adotar essa visão dentro do negócio quando vai tratar de propósito. Você vai lidar com questões filosóficas, mas que chegam à prática. Questões de pensamento, questões de escolha, de caminhos para atitudes práticas, para fazeres, né? Então, é uma viagem da teoria à prática. Muito bem, professor. E como fazer com que o propósito perdure dentro da organização? No sentido de pensar, da empresa não se perder naquilo que está no DNA, que está no cerne dela. Bom, a própria operação, ela, ao longo do tempo, vai se consolidando. Então, o que é preciso fazer? Primeiro, isso tem que estar expresso, isso tem que estar bem claro. Agora o pessoal chama de onboarding, né? Quando a pessoa chega na empresa. Desde esse momento, quando a pessoa chega e é introduzida ao negócio, isso tem que estar escrito, isso tem que estar inscrito, digamos melhor, na mente de todos, né? E precisa ser repisado, sempre lembrado, né? E como eu disse anteriormente, tem que ser traduzido em ações. E sempre remeter, olha, a gente está cumprindo aquele propósito. Sempre, né? Essa atitude pode parecer tola ou de curto alcance, ou até um wishful thinking, mas é fato, né? Quando você é cliente fiel de uma. Pensem aí, vocês estão nos acompanhando, quando você é cliente fiel de uma marca, quando você é cliente fiel de um estabelecimento, né? Você vai para lá na certeza do que você vai encontrar. E isso só existe porque alguém repetidamente, cotidianamente, manteve o seu propósito. Você imagina o padeiro, não é? Acordando às 3 da manhã, para que às 6h30 você chegue lá na padaria e encontre o seu pãozinho, que é alguma coisa de um valor muito baixo, né? Muita gente fala que o pão está tentando atrair a pessoa para a padaria para comprar outras coisas que dão mais margem. Mas se você for lá só para comprar 2 pãezinhos, o padeiro teve que acordar às 3 da manhã, manter o seu propósito, para que você às 6h30 pudesse comprar 2 pãezinhos. Muito bem, professor. Vamos fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Professor, ainda nesse cenário das aplicações do propósito, né, das aplicações entre aspas, como é que a gente pode utilizar o propósito como argumento de vendas ou dentro do cenário de vendas? Como é que a gente pode tangibilizar isso para as vendas do negócio? Quando a gente já falou em fidelização, o que é o cliente recorrer, é o cliente recorrente.
Então, é mais possível fazer esse estabelecimento do propósito que chega até os ouvidos da clientela num caso de fidelidade. Um clube de membros, um cadastro que a pessoa se disponha a participar dele, um newsletter, um brinde, o lembrar do aniversário do cliente, as datas importantes comerciais daquele ano. Então, essas ocasiões de contato são sempre oportunidades de reforçar o propósito. Eu acho muito interessante, eu queria mencionar isso, não queria deixar de falar, da Alessandra Assunção, com a sua coluna, que é longa parceria conosco. Ela está presente conosco já há bastante tempo, e ela sempre aconselha, e ela fala de mulher para mulher. É muito interessante acompanhar. Nós temos uma maioria de mulheres no observatório, como colaboradoras, os conteudistas, e algumas líderes de coletivos de mulheres. A Rosângela Villarreal, por exemplo, além da Alessandra Assunção, fazendo um conteúdo voltado para as mulheres. Nós temos a parceria com a Executiva, que é um maior site português de executivas, executiva.pt, é nosso parceiro de longa data, foi um dos primeiros parceiros do Observatório, né? A Isabel Canha e da Maria Serina. Então, é muito interessante ver esse diálogo de mulher para mulher, disposto a ajudar a superar desafios, criar sua startup, criar seu negócio. Então, eu digo, e digo para todos, não só para mulheres, acompanharem a coluna Empreendedorismo Feminino e Comunicação da Alessandra Assunção, porque vale a pena. Legal, professor. Bom, e aí então, falando para empreendedores, quais dicas que o senhor dá para poder imprimir essa questão do propósito no setor comercial? A venda é sempre é uma coisa muito, digamos, é o chão, né? A relação comercial. Então, por isso que eu disse, quando você é um cliente recorrente, você não é aquele cara que entrou lá uma vez só, né? Vamos pensar aí, nós, todos que estão nos acompanhando, uma marca de roupa, por exemplo, que te cai bem, você gosta, você volta lá, né? Então, quando isso acontece, você tem o cadastro, você faz um relacionamento, você estabelece um diálogo. E nesse momento é que você passa a informação histórica, o aniversário da empresa, quem foi o fundador, né? Eu tive agora recentemente numa pousada que está já na sua terceira geração em família, cuidando daquele negócio. E eles fizeram um pequeno museu. E eu me lembro também da Universidade Gama Filho, onde eu atuei, havia lá um museu contando a história do início, no caso, o início da pousada, o início da escola, né, que a universidade começou como um colégio. E aí você tem ali memorabilia, você tem objetos, você tem documentos. Tá? Isso tudo você mostra para o cliente quando ele passou de um determinado patamar, além da compra, pura e simples, né? Que se deu uma vez e nunca mais. Quando o cliente é recorrente, é que nós temos oportunidade de falar com ele sobre propósito, sobre histórico,
memória empresarial, que é alguma coisa também muito importante. Nós temos a colaboração da Carolina Cook, também recomendo a coluna da Carolina Cook, ela fala sobre memória de empresa, né? E ela está agora olhando também para o segmento de pessoas físicas, né? Nós temos homenagens no observatório que queremos prestar a grandes nomes, né? E já temos um projeto em andamento com a Carolina Cook. Então, enfim, é uma infinidade de, de possibilidades de criar uma relação com o cliente, para além da mera compra e venda. Muito bem, professor. Vamos fazer uma pausa rapidinha e a gente já volta para falar de índice de transparência ativa? Sim. Sentiu os sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Antecipar as inscrições ou cadastrar os cases? Na 8ª edição do Prêmio Jatobá PR, esta dúvida não existe. Aqui você escolhe. É possível cadastrar os cases sem precisar de inscrições ou antecipar as inscrições sem precisar cadastrar os cases. Graças ao sistema de créditos, você pode optar por iniciar por qualquer um dos dois caminhos. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Cadastre seus cases até 30 de setembro e venha fazer parte dessa história. Vamos lá, professor. Índice de transparência ativa. Para situar quem nos acompanha, estamos na instância 2, relacionamento, na tática 6, que é atendimento ao público, e hoje vamos falar sobre dois itens, o 6.7, decisor de compra, e 6.8, comprador/importador. Tá, vamos. Hoje eu estou com o manual. Decisor de compra, isso é muito interessante, né? Nem sempre quem está comprando é o decisor da compra, alguém o instruiu a comprar, né? Eu peço ao meu filho, eu peço ao meu colaborador que vai à rua, digo, olha, por favor, você pode trazer para mim? Aí, quando você diz alguma coisa, precisa sempre pensar no genérico e no específico. Se você disser assim, você traz um refrigerante para mim, você traz uma cerveja para mim, você vai ter que ser bem agradecido se vier o refrigerante ou a cerveja. Entendeu? Porque você pediu genericamente. Então, se você pediu uma coisa e veio uma outra, você pediu pensando numa marca e veio outra, você pode brigar com a pessoa, porque você não especificou. Isso acontece muito, né? Quando você não é específico. E a pessoa também pode não encontrar aquela marca. Então, o decisor da compra é o que comanda. Normalmente é o que paga. Então, ele decide a compra. Não é a pessoa no ponto de venda. Isso é muito importante, porque tem as discussões sobre ponto de venda, né? O chamariz, o vendedor ali acolhendo você na chegada, é, a, a, a experiência agradável e tal, tentando seduzir a pessoa que ali está, que nem sempre ela vai ser seduzida por essas condições. Ela não vai ver o letreiro bem cuidado, a relação de produtos, ela não vai ver o vendedor solícito, ela não vai ver se tem uma cadeira para sentar. Ela chegou lá para comprar alguma coisa porque alguém mandou.
Então, esse decisor de compra, quem fala com ele é a comunicação. A comunicação que chegou lá naquela pessoa que está em algum lugar e que vai ordenar uma compra. E estamos falando aqui de consumo, mas isso também vale para B2B, para o business to business, né? Você vai comprar um elevador para o seu prédio, você é síndico, você vai ter que escolher uma indústria, você vai fazer uma concorrência, você vai ver o que há disponível, enfim, é tudo, né? Tudo que é relação comercial, haverá um decisor. Então, esse decisor tem que estar informado, tem que receber uma melhor informação possível sobre o seu produto. Nem precisa de muita propaganda, se vocês me entendem, né? Muito convencimento. Você tem que dizer, eu tenho aqui um relógio que marca a hora, aguenta uma certa profundidade, se você quer mergulhar com o relógio, ele, entendeu? Ele funciona com bateria, custa tanto. Aí tem outro do concorrente, enfim. Então, para tudo serve saber falar com quem decide. Então, isso é o marketing que cuida disso na organização, né? Então, você precisa ver no exame se isso está bem cuidado, se está sendo feito. É isso que é o exame. E aqui tem também, como sempre, a página espelhada, né? O quesito e o score. Vamos para o próximo. 6.8. Isso, comprador e importador. Tá? Aí você está falando com a pessoa que compra, que pode ser aquele sujeito que você pediu que fosse lá comprar. Então, não é o decisor da compra, é quem vai operar a compra. Então, vamos dizer que você pediu uma marca de uma ferragem para a sua cozinha. Olha, eu quero a torneira, um misturador, água quente, água fria. Se você pedir assim, é genérico. Aí a pessoa vai ligar para você e vai dizer assim, olha, tem aqui a marca tal, custa R$ 1.000. Tem aqui a marca tal, custa 500. Tem aqui também uma marca de 150. Então, basicamente, o comprador está olhando preço. Porque, entende, se ele está ali como um pau mandado, ou ele está com a coisa toda especificada, ou ele tem ali alguma margem de manobra. Diz, olha, eu quero um misturador e tal, de uma boa marca. Aí o comprador vai perguntar para o vendedor. Olha, o apartamento lá é um apartamento sofisticado. Se não, não, é uma casa comum, uma casa sem muitas pretensões. Aí o vendedor vai dizer, olha, tem isso aqui, para um cliente desse poder aquisitivo, ou desse acabamento, e tem esse aqui, tal. Aí o comprador ali, ele pode eventualmente fazer escolhas, muitas vezes negociando com o decisor. Agora, coloca isso numa escala de país, né, ou de empresas transnacionais, falando em grandes importações. Você vai importar milho, vai importar etanol, vai exportar petróleo cru. Então, são pessoas que comandam as coisas, né? Há muitos sistemas, né? Inclusive a coisa do on-demand, né? do just-in-time, quer dizer, sistemas que já, na redução de estoque, já comandam uma compra, quase que uma operação automática, mas ela teve que ser negociada antes. Teve que ser feito um contrato para que as coisas depois funcionem numa cadeia de produção, supply chain, né? Então, o
sujeito que está trabalhando, fazendo aqui o nosso exame, a nossa auditoria, ele precisa saber disso. Como você tem uma estratégia, como é que você fala com os importadores, com os compradores? Fundamental, fundamental, porque são também formadores de opinião e possíveis sempre. Todos os nossos quesitos aqui, são 200, podem ser geradores de crises de imagem pública. Então, é o exame exaustivo que, em tese, se você está com uma boa nota, que é a nota 90 pontos para cima, numa escala de 100, e você estaria bastante resguardado à crise de imagem pública, porque você está com uma ótima nota, né? Nós já tivemos casos de organizações que gabaritaram o exame, nota 100. Então, está quase imune à crise de imagem pública, que cuida bem de tudo, né? Quanto mais você cuida na prevenção, menos você vai ter que trabalhar na correção. Muito bem, professor. Muito obrigada mais uma vez pelo conhecimento, pela troca, pela partilha. Quem nos acompanha, muito obrigada pela audiência. Encerramos aqui com o desejo já de até o próximo. Sim, até o próximo programa. Estamos em todas as redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.